Então a gente retoma o tema da semana passada. Lei Maria da Penha, que acabou de completar 13 anos, é uma adolescente, né? Como muitas perguntas chegaram depois que o jornal havia terminado, a gente decidiu retornar ao assunto. Aqui com a gente a advogada Teodolina Batista, que é uma parceira nossa aqui já do Direito do Cidadão. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carlos. Agradeço. Vamos com as perguntas aqui no nosso telão? Com certeza. As perguntas que chegaram de casa pra gente aqui, ó. A primeira, sem identificação, diz o seguinte, ó. É muito difícil denunciar quando você está sendo ameaçado de morte todos os dias pelo agressor. Eu custei a me livrar do meu ex-marido, mas não tive coragem de fazer a denúncia. As agressões corriam até 1 ano e meio atrás. Se eu denunciar hoje, ele ainda pode ser punido? Interessante a pergunta aí. Certamente poderá ser punido, uma vez que, na realidade, ele se encontra hoje com uma certa distância do lar. Entretanto, ela continua vulnerável ante a impunidade dos atos por ele praticados. Ele não prescreve. Nesse caso, é importante que ela faça a denúncia e não há uma prescrição exatamente. Por quê? Porque os riscos sobre ela prevalecem, tá certo? Bom, aí agora mais uma pergunta que chega pra gente aqui no nosso telão, também sem identificação, de Almenara. Mas tem uma pergunta, uma de Teófilo Otoni, que a Renata se identificou. São perguntas semelhantes, a gente juntou numa só aqui no telão, né? Por que quando a gente liga para 180, as autoridades demoram a dar uma resposta? Fico na dúvida, será que não deram atenção ou começaram a investigar sem informar ao denunciante? Dá para apostar na segunda hipótese? Certamente dá para apostar assim na segunda hipótese, associando inclusive também ao fato de que, na medida em que a Lei Maria da Penha potencializou a possibilidade de se fazer as denúncias, também é necessário que se majorem os recursos e os instrumentos de apoio à mulher vítima de violência doméstica. Tá? Então, para além das investigações que podem já ter iniciado, pode estar acontecendo também a necessidade de aumentar essas viaturas, ao mesmo tempo os agentes que participam, então, né, das ações, né, de combate a essa violência. Inclusive, a delegada Adeliana Xavier, que esteve com a gente na semana passada aqui, falou mais ou menos isso que a senhora falou aí e admitiu, né, que as delegacias de Minas Gerais não estão com toda a estrutura, assim, muito acúmulo, inclusive, né, de demandas para as delegacias atenderem, né? Precisa melhorar a estrutura, né? E será feito, com certeza. Vamos à próxima pergunta aqui que chegou. O Leandro, ele é de Serra dos Aimorés. Homens que batem em mulheres não deveriam ter punição mais rigorosa? Acho que ficar preso é pouco. Tá, para além da prisão, é importante nós lembrarmos que esses homens também estão sendo encaminhados para terapias em grupo, considerando que a maior parte deles, no primeiro momento, estão devolvendo violências que, a priori, sofreram no passado. Então, tem-se percebido a necessidade de que eles passem também por tratamentos, por cuidados especiais com terapias na área da psicologia, da psiquiatria. E é evidente também, não é só exatamente a questão da prisão, que por si só já é um tipo de resposta do Estado. Também há a necessidade de reparação dos danos, de indenização por danos morais, tá certo? E também a resposta aí para aquilo que ficou para trás, para uma história onde tem uma criança precisando de pensão, onde tem muitas vezes, no caso então, uma família dependendo, né, de uma outra estrutura, e ele deverá responder materialmente também, exatamente por essas outras rubricas, né, no caso aqui mencionadas. Bom, e o tratamento seria interessante também, né? Porque ele pode reincidir depois até com uma outra mulher, fazer uma outra vítima, né? Essa é a grande tendência. Mais uma pergunta que chegou para a gente aqui do Márcio Grosso, de Governador Valadares. É uma pergunta até um tanto quanto opinativa, né? Essa lei não fere o princípio constitucional brasileiro por defender criminalmente mais o sexo feminino do que o sexo masculino? O que a senhora diria? Na realidade, de alguma forma, vou me permitir, não a uma opinião, mas a um parecer jurídico, considerando que a Constituição Federal, no artigo 5º, dirá que todas as pessoas são iguais perante a lei e confere à mulher, no artigo 5º, inciso 1º, o direito de igualdade em direitos e obrigações. E lá no 227, inciso 8º, perdão, 226, inciso 8º, nós estaremos diante da possibilidade de encontrarmos um Estado que combate a violência em família. Então, tudo isso que está acontecendo é em decorrência de, estatisticamente, está comprovado que, efetivamente, a violência, né, do homem contra a mulher, ela se sobrepuja ao ponto do Código Penal não conseguir contê-la. Daí foi necessário um tratamento através de uma lei especializada. Foco ali para. E graças a Deus, não é exatamente o que acontece no tocante a agressões de mulheres em face de homens. Tá? O dia que isso acontecer, esperamos que isso jamais ocorra,
Tá? Então, uma lei especializada também nesse sentido virá. Tá? É um tempo que nós esperamos, no caso, que jamais aconteça. Tá? Então, nós chamamos de ações afirmativas. São medidas mais agudas para circunstâncias, no caso, mais exigentes. Tá certo. Mais uma pergunta que chega para a gente aqui, também sem identificação. Denunciei meu vizinho que estava agredindo a mulher dele fazia muito tempo, mas ele é policial militar. A mulher, por medo dele, retirou a queixa. Eu estou revoltado com isso. Ele continua com as agressões. Será que essa lei ainda tem como punir esse homem? Tem como punir não apenas ele, mas tantos quantos eventualmente estiverem instituindo esse tratamento abusivo, sexista, intolerante e violento. Por quê? Porque se eventualmente está escapando das mãos dela e da capacidade dela de efetuar, né, no caso, essas buscas, pode ser feita através do Conselho Municipal da Mulher, pode ser feita através do Ministério Público e através também de denúncias na própria corporação. Ele não disse aqui quando foi que a mulher, né, que no caso era a vítima, retirou a queixa, mas ainda existe essa coisa de retirar a queixa e as investigações pararem? Nós tivemos, na verdade, a ações diretas de inconstitucionalidade e outras medidas no STF que deliberaram que quando se trata de lesão corporal, não é possível a mulher tirar a queixa, porque aí se tornou uma ação penal pública incondicionada. Tá? O Ministério Público que é quem preside essa ação, tá certo? Entretanto, em algum momento, pode ser que tenha acontecido, talvez, aí uma não resposta a alguma intimação, tá? Ou um desinteresse no prosseguimento e quem sabe o Poder Judiciário ainda não conseguiu estar revendo e revisitando esse processo. Mas certamente as instituições, tá? E os conselhos, o Ministério Público existem para fazer frente, no caso, então, ao apoio jurídico a quem tem maior dificuldade. Porque, Carlos, é importante a gente lembrar que sem respeito à pessoa humana não há justiça e sem justiça não há direito. Nós, mulheres, estamos dispostas a trocar um relacionamento abusivo, sexista e violento por um relacionamento onde, muito para além do romance, haja respeito, dignidade, liberdade e igualdade. É o que nós sonhamos. Mais uma pergunta que chegou para a gente aqui, a Márcia de Ipatinga. Tenho dúvidas em relação às medidas protetivas. São quais? E elas funcionam? Funcionam. Funcionam e são eficazes. Mas é preciso, no caso, que nós saibamos de alguma forma que é necessário ter consciência, né, da busca e da importância, né, de fato, estarmos aí não só divulgando, mas fazendo com que elas possam alcançar também as bases da nossa sociedade. Nesse caso, dentre essas medidas, nós temos, no primeiro momento, o afastamento do agressor do lar. Essa é a mais conhecida, né? De exatamente. Guardar um distanciamento de 500 metros, 1 quilômetro. Exatamente. Mas não é só o afastamento ali, naquele momento. A Justiça e o Estado precisam criar mecanismos que mantenham esse agressor também distante. Porque em algum momento, às vezes, ele afasta, mas depois ele reaproxima, ou cria, no caso, então, na verdade, um tipo de manobra para criar uma aproximação através de filhos, etc. Mas também tem a possibilidade de afastar essa mulher do lar em algum momento, em situações mais agudas. Então, existem abrigos, Abrigo Esperança, outros mais, que, na verdade, estarão permitindo, né, que essa mulher esteja em segurança. E também tem o retorno dessa mulher para o lar, né, que é uma nova medida protetiva. Tudo isso feito através dos agentes, psicólogos, assistentes sociais. Também tem o encaminhamento, né, no caso, para um procedimento onde terá uma pensão alimentícia para os filhos, senão para ela. Em algum momento poderá ser para ela também. Tá? Partilha de bens, tá? Para que haja, de alguma forma, a condição dela se sustentar materialmente longe daquela relação. Porque muitas vezes a violência patrimonial retira da mulher a condição de se sustentar e assim, então, acaba que ela se vê dentro de uma circunstância de dependência. E algumas delas criam, inclusive, a dependência emocional, que é chamada síndrome de Estocolmo. As terapias também não são destinadas... Que é quando a vítima acaba demonstrando alguma afeição pelo agressor. Com certeza. E isso, inclusive, é patológico. As terapias que são oferecidas para os homens agressores também são oferecidas para as mulheres, para que elas criem a consciência de que é necessário sair desse cativeiro. Afinal de contas, a dignidade, a justiça e a paz é o sonho, né? No caso da sociedade, ontem, hoje e será sempre. Muito obrigado mais uma vez. Conversei aqui com a Teodolina Obrigada. Batista, que é a nossa parceira aqui no Direito Cidadão. Obrigado. Parabéns, Obrigada. Até a próxima.